com a cura. And one of the biggest problems is to conciliate faith with the healing. Gostaria que você definisse a fé e a cura andando junto, de forma que nós pudéssemos crescer espiritualmente. I would like you to define the Thank you. faith and healing together so that we can grow spiritually. Eu quero fazer Three types of faith is essential in the world. 3 tipos de fé são essenciais no mundo. Without that, nobody can survive. Sem isso, ninguém pode sobreviver. One is faith in yourself, É a fé em si mesmo. number one. And then faith in the goodness of people all around. E depois a fé na bondade das pessoas ao redor. Even a person who says, I don't believe in anything, at least he believes in himself. Mesmo uma pessoa que diz eu não acredito em nada, pelo menos ela acredita em si So mesma, certo? faith in oneself, A fé em si mesmo, very important. muito importante. Faith in the goodness of the people, A fé na bondade das pessoas, very important. muito importante. And then faith in a power which is the basis of the whole E creation. então, a fé um poder que é a base de toda a criação, More abstract. mais abstrato. Yeah? Sim? Without these three types of faith, life cannot move an inch. Sem esses 3 tipos de fé, a vida não pode se mover So nem um centímetro. everybody has an amount of this faith in them. Então, todos têm um pouco dessa fé na vida. You know, our doubt is always about something that is positive. Have you thought about it? A nossa dúvida é sempre sobre alguma coisa que é positiva. Você já pensou sobre isso? We doubt in the honesty of people. We never doubt in the dishonesty of a person. Duvidamos sobre a honestidade de uma pessoa, não sobre a desonestidade. If someone tells you, I love you so much, you ask them, really? Se alguém te falar, eu te amo tanto, você pergunta, mesmo? É mesmo? If someone tells you, I hate you, you never tell them, really? Se alguém falar, eu te odeio, você não vai falar, é mesmo? Right? Similarly, if someone asks you, are you happy? You say, well, I'm not sure. Então, da mesma forma, se alguém te perguntar, você está feliz? Aí você vai dizer, eu não sei, eu não tenho certeza. But if someone tells you, are you depressed? You're so sure about your Mas se alguém depression. te perguntar, você está deprimido? Você tem tanta certeza da sua depressão. Right? So a doubt is always about something that is positive. Então, uma dúvida é sempre sobre alguma coisa que é positiva. It's all right to have doubt. Tudo bem ter dúvidas, um pouquinho. Yeah? And then move on to a level of deep trust within yourself. E depois, siga em frente e tenha esse nível de confiança em si mesmo. Olá, Guruji. Eu agradeço muito que a felicidade que você nos proporcionou só pode ser vinda de Deus e de cada um de nós. Hi Guruji, I'm very thankful because all the joy you gave us, it's only because of God and each one of us. Agora, eu tento meditar, tenho um templinho lá na minha casa, não sou universalista, independente de qualquer religião, I try to meditate, I don't have any religions, I'm universal. mas eu vejo uma grande dificuldade que é como viver no mundo com desapego, sem se apegar nas coisas. It's very difficult to live in this world with dispassion, without being attached to things. Essa é a minha pergunta. That's my question. You can have passion for something bigger. Você pode ter paixão por uma coisa ainda maior. You know, small passions bring you more trouble. As paixões pequenas te trazem problemas, But bigger passions mas paixões grandes can bring you greater vision. podem te trazer visões melhores. Now, life needs both passion and dispassion. Mas a vida precisa dos dois, da paixão e do Like desprendimento. breathing in is passion, breathing out is dispassion. Como quando você inspira, isso é paixão. E quando você expira, isso é o desprendimento. And you need to accommodate both this, that is compassion. E você precisa acomodar os dois. Isso é a compaixão. Compassion, Compaixão, passion and dispassion. paixão e All three desprendimento. necessary. Os 3 são necessários. Boa noite. Boa noite. Me chamo Solange e
Eu queria lhe dizer uma coisa muito I want to importante. tell you something very important. Primeiro, agradecer, me reverenciar First, thank you and a bow sua down santidade to His holiness e agradecer nesse momento and to thank in this moment por você ter trazido, o Senhor ter trazido para nós todos, for bringing to all of us no momento tão difícil dessa in cidade. such a difficult moment of this city. O Senhor trouxe a sua doçura, You brought your sweetness, o seu carinho. your care. Como que o Senhor consegue falar de coisas tão sérias, How can you speak about tão such serious profundas, things? How can you speak about such serious and deep things com tanta calma e with espiritualidade? such calmness and spirituality? Mas eu não fiz a minha pergunta But that's ainda. not my question yet. É rápida. It's fast. Nós estamos nesse momento, ao mês das eleições no país. In this moment, we have the elections in 1 month. Então eu lhe faço a seguinte So pergunta, I have one question que eu tenho me feito todos os dias mesmo. that I ask myself every day. Como que a gente leva para a alma dos políticos How can we todos take this to the soul of all the politicians? o silêncio que o Senhor pediu que nós fizéssemos aqui? The silence that you asked us to do here today. I understand. Eu entendo. Politicians do need. You can sit down. Politicians do need that inner calmness, inner peace. Os políticos precisam sim dessa paz interior. We have one dessa calma politician interior. right here Nós temos um político bem who does aqui meditation every que day, medita todo dia. and there are many. They simply don't know. When they know that there is a way to calm their mind and go peace, access the deep peace, they would be very much benefited. Eles apenas não sabem. Quando eles souberem que eles têm uma forma de eles acessarem a si mesmos e ficar em paz, aí eles vão ter o benefício. So you should tell all the politicians, you all should become quiet within Então and then speak. vocês deveriam falar para os políticos. Primeiro vocês precisam ficar quietos internamente e depois falar. You get more strength to speak Você, louder. você ganha mais força para falar mais alto. Okay. You know, I have made one policy that I never speak something that is not in my experience or not that which I live. Eu tenho uma coisa para mim que é, eu nunca vou falar sobre alguma coisa que eu não tenha tido experiência sobre So, ela. the knowledge is, the profound knowledge, when we live it, it is effective and it is very simple. O conhecimento profundo, quando a gente vive ele é efetivo e ele é bem simples. Yeah? So you have to live that knowledge. Então você precisa viver o conhecimento. And that has been very easy for me. Isso tem sido bem fácil para mim. Guruji, gratidão por esse momento. So much gratitude Estou for this moment. realmente extremamente feliz. I'm very happy. Queria saudá-lo, queria saudar todos que estão aqui Want to por meet esse momento everyone de here. paz, de amor, de harmonia. E eu queria lhe fazer uma pergunta. I want to Muito se congratulate all fala, of you that are here. And I have a question. muito se fala sobre o ano de 2012. When we talk about 2012, Sobre, em algumas teorias, né, se fala sobre o fim do mundo. Algumas outras teorias se fala sobre a modificação, sobre um outro processo. we have some theories about the end of the world or other things happening. No, that happens only in American movies. Isso acontece só nos filmes americanos. World is not going to end. O mundo não vai acabar. I tell you, in 1999, Em 1999,
This was the fear that was created around the world. Esse foi o medo que foi criado ao redor do mundo. I was traveling in America, in North America, in Canada and in USA. Estava viajando na América do Norte. People thought the world will shut down on 31st December. E todo mundo achava que o mundo ia acabar 31 de dezembro. People were storing 6 months' ration in their basements, milk powder, As pessoas estavam food. estocando comidas em casa. And they thought something horrible is going to happen. I went around assuring people, no, everything will be business as usual. E eles achavam que uma coisa horrível ia acontecer. E eu falava para eles, não, tudo vai continuar igual como está. Yeah, the world is not going to come to O an mundo end. não vai acabar, World will continue. o mundo vai continuar. One change will be there that, like today we are here, thousands. More and more people will be more humane. They will be more interested in Mas spirituality, uma mudança vai acontecer. in Assim compassion. como estamos aqui There will be hoje, more love in the planet mais compaixão no planeta, mais amor and no less planeta. conflicts. E cada vez menos e menos conflitos. This is for sure. Milhares de pessoas como vocês, isso com certeza. Olá, Guruji. Na verdade, não deu nenhuma pergunta. Hey, Guruji, É só it's not a mesmo assim, um prazer enorme te It's a pertencer, big pertencer a pleasure todo mundo que to está belong to aqui. you and to E belong quando se to fala desse everyone amor here. incondicional, And when you talk about this eu só quero unconditional deixar uma love, mensagem para você e para todo mundo. Radesh, I love you. a message for you and everyone. Vamos lá. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e Obrigado. You know, I would like more and more of you to become teacher of breathing and yoga and meditation and start spreading the message of peace. How many of you would like to become? Gostaria que muitos de vocês se tornassem instrutores de yoga, respiração, meditação. Quantos de vocês gostariam de ser instrutores também? Espalhar esse conhecimento para mais Very pessoas. good. You all give your names here. Muito bem, todos vocês deem seus nomes pra gente. Temos todos os voluntários podem receber os nomes de vocês. And I also welcome you to come to India sometime. How many would like to visit India? Eu também gostaria de receber todos vocês na Índia. Quem gostaria de vir para a Índia? Venham todos. And you know there is a Twitter account of mine. You can note down Twitter. Eu tenho um Twitter também, que é o Shri Shri Speaks. Muito bom. Tudo que o Guruji fala. Vocês podem me seguir. Hello, Guruji. Em português, ok. Eu acabei de fazer o curso Yes Plus. I just did the Yes Plus course. Assim, para mim foi muito gratificante poder fazer parte dessa família e conhecer pessoas novas. It's very grateful to be part of this family and to meet with people. E assim, eu acredito, o que eu queria era uma breve mensagem sobre... É que assim, eu acredito que é muito difícil assim, para o povo do Ocidente em aceitar coisas novas, assim, abrir a It's very mente. difficult for us to accept new things. Ter a mente aberta para coisas novas Have the open mind of new things. eu acredito que a maioria aqui, grande parte da população ocidental confunde muitas vezes I believe that most of the population here, they get confused with the você West. pregar o amor, a paz com religião, que na verdade não é essa a intenção. That's not the intention. A arte de viver é uma filosofia de vida, ao meu ver, assim. The art of living as a philosophy of life. E às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar isso e querer fazer parte disso aqui tudo. Sometimes people have some difficulties in accepting all of this and wanting to be part of it. É só isso. Yeah, we should keep educating them. Keep educating and keep spreading the message. Educando, continue espalhando a mensagem. Yeah. Hi,
I just want to say I love you. Mas eu quero